Tá, então nosso grupo vai apresentar sobre o físico Werner Heisenberg e o nosso grupo é formado pelo Andrei, pela Franciele, pela Giovana, pela Camila e por mim. Tá, essa é a parte do sumário, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, os anos iniciais do cientista, a sua carreira científica, a sua vida pessoal, prêmios e honras que ele já recebeu, um pouco da sua história no cinema e dois vídeos complementares. Então, nessa parte da introdução, eu vou falar mais sobre o objetivo do nosso trabalho e, de forma resumida, também eu vou falar quem foi o Werner Heisenberg. Ele foi um grande físico alemão, fez importantes contribuições teóricas e foi um dos fundadores da teoria quântica. Sua descrição matricial do mundo quântico é ainda mais usada. Ele já recebeu o Nobel de Física de 1932 pela criação da mecânica quântica, cujas aplicações levaram à descoberta das formas alotrópicas do hidrogênio. Junto com Max Born e Pascual Jordan, Heisenberg estabeleceu as bases da formulação matricial, como já citada, da mecânica quântica em 1925. E em 1927 ele publicou um artigo em que apresenta o princípio da incerteza. Ele fez importantes contribuições teóricas nesses campos. O nosso trabalho, então, tem o objetivo de mostrar a grande contribuição desse físico e também relatar sua carreira, desde os anos iniciais até ficar conhecido pela história e, mais especificamente, pela física. Werner Heisenberg nasceu em 5 de dezembro de 1901, na cidade de Württemberg, na Alemanha. É filho de Anne Heinkling e Caspar Ernst August Heisenberg, que foi considerado um professor de línguas clássicas, que se tornou o único professor ordinário de estudos medievais e grego moderno no sistema universitário da Alemanha. Heisenberg foi criado e viveu como cristão luterano. Iniciou o curso de física em 1920, em Munique. Um de seus professores, Arnold Sommerfeld, levou-o a Copenhague em 1922 para assistir uma série de conferências de Niels Bohr. Durante uma palestra, Heisenberg pediu a palavra e expôs algumas de suas ideias, que o físico experiente não conseguiu rebater. Após a conferência, Bohr e Heisenberg tornaram-se amigos. Heisenberg não estava disposto a derrubar as bases da física clássica e reerguer os fundamentos da física quântica. Após se formar, Heisenberg foi realizar seus estudos de pós-graduação em Göttingen e se tornou assistente de Max Bohr. Então, ainda em 1924, Heisenberg transferiu-se para Copenhague, onde trabalhou com Niels Bohr. No ano seguinte, de 1925, Heisenberg desenvolveu a mecânica matricial, o que constituiu-se o primeiro desenvolvimento da mecânica quântica. 2 anos depois, em 1927, passou a ensinar física na Universidade de Leipzig, onde iniciou o princípio da incerteza ou princípio de Heisenberg, segundo o qual é possível medir simultaneamente e com precisão absoluta a posição e a velocidade de uma partícula. Então, explicando detalhadamente sobre a mecânica matricial. A mecânica matricial é uma formulação da mecânica quântica criada pelo físico no verão de 1925 e desenvolvido pelo próprio Heisenberg, Max Born e Pascual Jordan ao longo do mesmo ano.
consiste em desconsiderar a hipótese aceita até então de que elétrons e outros fenômenos atômicos poderiam se comportar como partículas e considerar a possibilidade de predizer matematicamente a ocorrência de outros fenômenos atômicos que pudessem ser averiguados, tais como a frequência de luz. Foi a primeira formulação da mecânica quântica aceita pelos físicos, como uma teoria coerente dos fenômenos quânticos, em particular, aqueles associados à emissão e absorção de radiação eletromagnética por átomos. Ela é inspirada pelo modelo de Bohr do átomo de hidrogênio e uma alternativa e tentativas de estendê-lo, como o modelo de Bohr-Sommerfeld do átomo de hélio. Sobre o princípio da incerteza. De acordo com o princípio da incerteza, não é possível que se meça simultaneamente as medidas de posição e quantidade de movimento, pois, quando se conhece uma delas, perde-se a informação sobre a outra. Além das grandezas de quantidade de movimento e posição, o princípio também se aplica às grandezas de energia e tempo. Uma das formas de visualizar o princípio da incerteza é medindo a posição de um átomo, uma vez que para fazê-lo seria necessário emitir fótons em direção a ele, os quais, por sua vez, deveriam transferi-lo à quantidade de movimento. Com isso, mediríamos a posição do átomo, mas perderíamos completamente a precisão de sua quantidade de movimento. Então, ainda sobre sua carreira, em 1932 ele recebeu o Nobel de Física pela criação da mecânica quântica, cuja aplicação possibilitou a descoberta das formas alotrópicas do hidrogênio. De 1942 a 1945, ele dirigiu o Instituto Kaiser Wilhelm, em Berlim, e trabalhou ao lado de Otto Hahn, um dos descobridores da fissão nuclear no projeto de urânio de Hitler. Por essa decisão, ele perdeu várias amizades, entre elas a de Niels Bohr. No final da guerra, o físico foi preso, permanecendo aprisionado na Inglaterra durante 6 meses. Em 1946, Heisenberg voltou para a Alemanha, onde assumiu o posto de diretor no Instituto Kaiser Wilhelm de Física, em Göttingen, que mais tarde passaria a ser conhecido como o Instituto Max Planck. Em 1958, o Instituto de Física e Astrofísica foi mudado para Munique, onde o cientista se concentrou na pesquisa sobre a teoria das partículas elementares. Fez descobertas sobre a estrutura do núcleo atômico, da hidrodinâmica, das turbulências, dos raios cósmicos e do ferromagnetismo. Alguns cientistas, como Einstein, rejeitaram as ideias do físico, que romperam uma grande parte dos princípios da física newtoniana. O princípio de Heisenberg, utilizado fartamente, o cálculo estatístico, além de mecanismos desenvolvidos para a comprovação de suas teorias, abriu um novo campo, não só para a física, mas para a teoria do conhecimento. Em 1970, pediu demissão do Instituto e morreu de câncer no dia 1 de fevereiro de 1976. Apesar de ter provocado desavenças com grandes físicos, ao longo de sua carreira deixou bons amigos, que organizaram uma procissão de velas acesas até a porta de sua casa no dia de seu falecimento. Heisenberg gostava de música clássica e era um pianista talentoso. Seu interesse pela música o levou a conhecer sua futura esposa. Em janeiro de 1937, Heisenberg conheceu Elisabeth Schumacher em um recital privado de música. Elisabeth era filha de um conhecido professor de economia de Berlim. Heisenberg casou com ela
em 1900, casou com ela em 29 de abril. Os gêmeos fraternos Maria e Wolfgang nasceram em janeiro de 1938. Depois, eles tiveram mais 5 filhos nos 12 anos seguintes: Bárbara, Christine, Joachim, Martin e Verena. Honras e prêmios. Doutorados honorários da Universidade de Bruxelas, da Universidade Tecnológica de Karlsruhe e da Universidade Eötvös-Loránd. Ordem de Mérito da Baviera, Prêmio Romano Guardini, Gran Cruz pelo Serviço Federal com Estrela, Cavaleiro da Ordem do Mérito, eleito membro estrangeiro da Royal Society em 1955, membro das Academias de Ciência de Göttingen, Baviera, Saxônia, Prússia, Suécia, Romênia, Noruega, Espanha, Holanda, Roma, a Deutsche Akademie der Naturforscher, Leopoldina, a Academia Dei Lincei e a Academia Americana de Ciências. 1932, Prêmio Nobel de Física. Em 1933, Medalha Max Planck de Deutsche Physikalische Gesellschaft. Sobre o cinema. O filme Companhia, 2002, com Daniel Craig, Steve Rea e Francesca Annis, de O Libertino, 2004, e Duna, em 1985, narra a vida de Werner Karl Weisenberg. Os espíritos de Niels Bohr, Steve Rea e sua mulher Margret Francesca Annis caminham por Companhia, na Dinamarca, e rumam para a antiga casa dos Bohr para encontrar Werner Weisenberg, Daniel Craig, que também já morreu. A razão deste inusitado encontro é que Niels e Werner foram grandes físicos na primeira metade do século XX e criaram as diretrizes para a construção de bomba atômica, sendo Niels mentor de Werner. Acontece que Bohr era dinamarquês e Werner Weisenberg era alemão. Em setembro de 1941, Werner resolveu visitar Niels, mas se no passado eram amigos, a guerra agora os colocaram em lados opostos. Como os nazistas tinham ocupado Dinamarca, a vinda de Werner representava o conquistador, indo até a casa do conquistado. E por mais que Niels tivesse prometido para Margret não falar de política e só de física, ficou evidente que isto era impossível de ser cumprido. No mesmo dia da chegada, Niels e Werner foram fazer um tradicional passeio e logo voltaram, pois houve uma séria desvassa entre eles. Décadas depois, Niels e Werner e Margret tentam entender o que motivou Werner, um ganhador do Prêmio Nobel que chefiava o programa atômico alemão, a ir ao encontro de Niels, um meio-judeu, e o que aconteceu naquele dia, pois o que supostamente houve foi um motivo de inúmeras conversas através dos anos. Bom, então o que a França acabou de ler foi a sinopse do filme que fizeram sobre a vida de Werner Heisenberg. E aqui eu tenho 2 vídeos complementares, que um deles fala mais detalhadamente sobre o princípio da incerteza, e o outro é um trechinho do trailer do filme que narra a vida de Werner. Eu vou tentar compartilhar a tela de novo, então, Só um para... segundo. Apesar de eu gostaria de ver o vídeo, as outras equipes têm que apresentar, então eu acho que tem umas equipes faltando apresentar, né? Alguém pode se manifestar aí se vai apresentar hoje, por favor? Eu lembro de ter recebido o e-mail da AIME aqui. Não sei se quer apresentar. Tinha mais uma outra equipe para apresentar, eu acho. Professor, só uma pergunta. Fale, Jennifer.
Eu ia digitar, mas eu vou falar aqui. Você tinha mandado um e-mail que era para as equipes gravar um vídeo, né, com os slides sobre o trabalho. Aí, caso quem tinha feito isso e mandado, tem que apresentar aqui também? Não, não precisa, mas eu não vi. Ah, sim, tu é da equipe do Eric? Não, né? Tem um vídeo da equipe do Eric aqui e foi o único que eu recebi, eu acho. Não recebi mais nenhum. Posso estar errado, mas acho que não recebi mais nenhum. Ah, sim, é só uma pergunta, eu já apresentei, era só curiosidade mesmo. Tá bom. Então eu acho que a equipe do Eric da EME não precisa, né? Então eu acho que tá bom. Então, Jaqueline, pode continuar com os vídeos. Desculpe a interrupção, tá? Tá bom, eu vou tentar compartilhar. Acho que se você abrir numa guia do Chrome, vai ter que trocar ali no Google Meet, tá? Você vai ter que escolher uma guia e daí abrir a guia do vídeo. Mas o que é o princípio da incerteza? O termo é utilizado para designar o estado de um elétron. O nome é adequado, uma vez que é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Este princípio foi criado por Werner Heisenberg em 1927 e transformou-se num enunciado da mecânica quântica. A mecânica quântica surgiu da necessidade de explicar melhor a estrutura atômica, por volta de 1900, já que as teorias existentes tornavam-se um tanto quanto ultrapassadas. A nova teoria baseava-se em um modelo de átomo mais complexo e matemático, e declarava que a matéria possuía propriedades associadas com ondas. A razão dessa incerteza não é um problema do aparato utilizado e das grandezas físicas, mas sim a própria natureza da matéria e da luz. Para que possamos medir a posição de um elétron, por exemplo, precisamos vê-lo, e para isso temos que iluminá-lo, princípio básico da óptica geométrica. Além disso, a medida será mais precisa quanto menor for o comprimento de onda da luz utilizada. Neste caso, a física quântica diz que a luz é formada por partículas de fótons, que têm energia proporcional à frequência dessa luz. Portanto, para medir a posição de um elétron, precisamos incidir sobre ele um fóton bastante energético, já que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda do fóton. No entanto, para iluminar o elétron, o fóton tem que se chocar com ele, e esse processo transfere energia ao elétron, o que modificará sua velocidade, tornando impossível determinar seu momento com precisão. Esse princípio proposto por Heisenberg se aplica somente ao mundo subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópio não seria capaz de alterar a sua posição. O gato de Schrödinger é um experimento mental que só precisa ser imaginado para chegar a conclusões. Inventado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. O objetivo era testar o princípio da incerteza, teoria sobre física quântica criada por Werner Heisenberg. Segundo o alemão, partículas subatômicas como elétrons estão em vários locais e girando em várias velocidades simultâneas ao mesmo tempo, até que um observador tenta medir onde e como elas estão,
e assim as força a tomar uma única posição ou velocidade. Ou seja, a observação é capaz de definir a realidade em vez do contrário. Um gato é colocado em uma caixa selada onde o único átomo radioativo é ligado a um aparato medidor, que por sua vez está conectado a um martelo. O martelo paira sobre um frasco de veneno. Se o medidor detectar que o átomo radioativo decaiu, ou seja, perdeu um elétron, o martelinho quebra o frasco, o veneno vaza e o gato morre. A probabilidade desse átomo perder ou não um elétron é incalculável. Pior, segundo o princípio da incerteza, a posição desse elétron é múltipla. Ele está tanto perto do núcleo atômico, o átomo decaiu, quanto longe, o átomo não decaiu. Ao mesmo tempo, sua posição definitiva só é determinada se alguém passa a observá-lo. Como a vida ou a morte do gato está diretamente ligado à posição do elétron, e este está em mais de um lugar ao mesmo tempo, o gato também está em um estado múltiplo, tanto vivo quanto morto. O gato não tem capacidade de observar o átomo, e como a caixa está selada, ninguém pode ver nada ali dentro. Se um observador abre a caixa e olha para dentro, ele imediatamente determina por observação em que posição o elétron está, o que também define a vida ou a morte do gato. O paradoxo está na estranha situação do gato. Afirmar que a observação é que determina a vida ou morte do bichano, em vez de apenas registrar o estado dele, soa absurdo. Mas não é. É uma teoria hoje amplamente aceita, o princípio da incerteza. Albert Einstein, em sua época, não se dava muito bem com as teorias da mecânica quântica. Ele sabia que a mesma existia, tinha suas leis e propriedades independentes da mecânica clássica, mas dizia que faltava algo para completá-la. Para Einstein, dizer que a Lua estava lá quando estava olhando para ela, mas se quando parasse de olhá-la, ela não estaria mais lá, isso soava muito estranho. Essa teoria fala da interação entre partículas, mais precisamente entre fóton e elétron. Segundo a física clássica, essa interação não afetaria corpos macrocosmo, correto? Mas não foi bem isso que demonstrou a experiência. Pois se a vida do gato dependeria da interação entre essas duas partículas, provou-se o contrário. O gato, como sabemos, é um organismo complexo e macro. Portanto, se ele é atingido por essa experiência, então a probabilidade da teoria da incerteza se aplicar ao mundo macro é bem grande também. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Agora eu vou tentar passar também o vídeo que tem o trailer do filme. Pode ser. There are only two things the world remembers about me. One is the uncertainty principle, and the other is my mysterious visit to Niels Bohr in Copenhagen in 1941. Why did he come to Copenhagen? It was probably very simple when you come right down to it. He wanted to have a talk. A talk?
To the enemy in the middle of a war. Margaret, my love, we were scarcely the enemy. It was 1941. Heisenberg was one of our oldest friends. Heisenberg was a German. We were Danes. We were under German occupation. He knows he's being watched, of course. One must remember that. He has to be careful about what he says. And you know you're being watched yourself. Why did I come? Did a single one of them stop to think, even for one brief moment, what they were doing? We weren't supplying the bomb to Hitler. You weren't dropping it on Hitler either. You were dropping it on anyone who was in reach. Physics, yes? Physics. This is physics. It's also politics. The two are sometimes painfully difficult to keep apart. Why did I come? É isso. Muito legal, parabéns pela apresentação, foi bem completo. Foi bem longa também, mas ficou bem legal, deixou bem claro bastante coisa sobre a vida desse cientista importante, Heisenberg, foi tema lá daquela seriada lá, Breaking Bad até, e ele foi um dos pais da mecânica quântica. Mecânica quântica, por sua vez, é essa ciência que mostra que no mundo microscópico, pelo menos, não dá para ter certeza ao mesmo tempo sobre a posição e a velocidade dos corpos, o que no mundo macroscópico é algo bem normal, né? A gente mede a posição e mede a velocidade dos corpos, né? Agora, quando a coisa é tão pequena, pode ser que mesmo a observação já altere o estado dos objetos, então eles deveriam ser uma coisa, acabam sendo outra. Tu deveria medir algo, mas essa medida, por sua vez, atrapalha na medição, é curioso. Beleza, pessoal? Então, não tem mais nenhuma equipe para apresentar, não? Acho que não, né? Bem, acredito que então por hoje é isso. Eu acredito que talvez, bem, eu tenho que falar com a direção, mas acredito que hoje seja a nossa última aula, né? Então, muito provavelmente eu não vou voltar a dar aula para vocês aí. Muito provavelmente meu contrato acaba de dar aula hoje. E é isso, foi muito bom aí dar aula para vocês. Sim, última, doideira, né? Pois é. Fazer o quê, né? Falei que uma hora ia chegar. É uma pena porque gostei muito de dar aula para vocês. Mas eu tô com umas coisas assim na cabeça aí também, associado aí com a UFC e tal. Eu pensei que ia ficar até o final do ano, mas vai acabar que eu acho que eu vou acabar dando barraquite mesmo, né? Meu contrato acaba agora, né? E a princípio teve uma papelada que não foi entregue também. Eu tô com umas dores de cabeça desnecessárias aqui, quanto a algumas coisas aí do Instituto, mas assim, só tenho a agradecer a todos vocês aqui, foi a coisa que eu mais gostei nesses 2 anos aí de Instituto, ter dado aula para a turma de vocês. Realmente me fez mudar um pouco minha opinião sobre dar aula no ensino médio. Sensacional. Por mim, a morar aí em São Bento e ficar dando aula no ensino médio de São Bento. Se todo mundo é tão educado que nem vocês, a cidade está de parabéns. Bem, a princípio eu acho que é isso, né? Se acontecer algo muito fora do comum, a gente provavelmente vai ter aula semana que vem, mas se não, me despeço aqui de vocês, meus queridos, e é isso. Desejo uma ótima tarde para vocês, ótimo fim de semana, e se nós não nos falarmos mais, ótimo resto de ano aí, Natal, essas coisas todas, ok? Então, tchau para vocês, falou! Valeu, tchau, 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 tchau. Valeu, eu que agradeço. Falou, falou. Pra você também, boa sorte na vida aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, meus queridos.